Quando deitamos para dormir, ficamos alguns minutos em um limbo determinante para o resto da nossa noite. Nesses minutos, podemos ter pensamentos e lembranças boas que nos fazem dormir tranquilamente. Porém, há sempre a chance de nossa mente vagar pelos caminhos mais sombrios dos nossos pensamentos. É nesse momento em particular que o filme se inicia, com o estrondo que tira a personagem principal e o espectador desse transe. Memória conta a história de Jessica Holland, uma mulher que constantemente escuta um estrondo em sua cabeça. Ao longo do filme, ela tenta recriar esse som e embarca em uma jornada para desvendar a origem dele. No caminho, ela acaba descobrindo muito mais sobre a memória do que o som. Um dos conceitos centrais da obra é o da imagem sonora, que se resume a imagens que são criadas apenas pelo som e não pelo que vemos. Sempre que escutamos um som, formam-se representações visuais na nossa mente. Essas representações são possíveis porque esses sons ativam uma memória. Uma cena que trabalha esse conceito é o que Jessica tenta descrever o estrondo para um técnico de som em um estúdio. Ela não sabe de onde vem esse barulho, mas as imagens sonoras que são criadas através do som a ajudam a descrevê-lo. É nesse momento que a Piscatpong dá indícios do que poderia ser o estrondo. Ao se deparar com a lista de efeitos sonoros, Jessica escolhe o som com o título Corpo envolto em um edredom bate em um bastão. Ela também diz que parece um som que vem do centro da Terra. A palavra corpo não está aí à toa. De acordo com o próprio diretor, o estrondo significa a morte, mas não de uma forma negativa. A Piscatpong deixa explícito em suas obras que há algo depois da morte, que morremos, mas ficamos eternamente marcados na história. Deixamos vestígios do que fomos na matéria e viramos um só com a natureza. Em outra cena, vemos Jessica em um laboratório, onde há um fóssil humano sobre a mesa, achado debaixo da terra em uma escavação. Em memória, a Piscatpong mostra como temos um contato histórico, espiritual e cultural com nossos ancestrais através da memória. Em seu livro Matéria e Memória, Henri Bergson diz: nós só percebemos praticamente o passado, o presente puro sendo um inapreensível avanço do passado a roer o futuro, argumentando que o passado, o presente e o futuro não são coisas estáticas e distantes, estão em constante interação, presentes em cada momento de nossa vida, moldando nossas percepções e ações. Ao longo do filme, vemos algumas cenas de Jessica em galerias de artes, cenas de pessoas dançando, tocando música, escrevendo poemas e monumentos históricos. O filme é muito maior que os personagens. Mostra a cultura, tudo que o homem faz é cultura, é a essência da humanidade. O que nos faz humano e nos conecta com nossos antepassados é a arte. No entanto, o diretor não aborda somente a parte lúdica da morte. É evidente que o estrondo não é uma morte natural. O próprio Hernan diz que o barulho tem uma frequência muito baixa. Só poderia ser reproduzido por caixas de som, dando a entender que é um estrondo feito por homens e não pela natureza. Uma cena que destaca a violência dessa morte é do restaurante. Nessa cena, Jessica conversa com sua irmã Karen e seu marido. Eles contam a história de um homem que queria fazer uma estrada que cruzava a Amazônia. O estrondo não significa só a morte do homem pelo homem, mas também da natureza pelo homem. É a representação da extinção de plantas, animais e grupos étnicos. Ouvimos o estrondo novamente quando Karen diz que o homem desapareceu junto de sua irmã. Karen e seu marido começam a discutir se eles realmente estão mortos, de uma forma blasé, como se não ligassem, e ouvimos o estrondo pela terceira vez quando Karen diz a palavra morto. Jessica fica visivelmente tensa e desconfortável ao ouvir os estrondos, como se estivesse em outra sintonia, conectada historicamente e espiritualmente com essas mortes. Ninguém escuta os estrondos além de nós e a Jessica, nos fazendo sentir na mesma sintonia que ela, conectada com essas vidas e mortes através do som. Como diz Karl Marx, em 18 de Brumário, a tradição de todos os mortos pesa como um pesadelo sobre os vivos. Talvez o personagem do filme que mais se relacione com a teoria bergsoniana é o Hernan. No filme, Hernan é uma espécie de ser que não se encaixa na linha do tempo. Ele flutua entre o passado, o presente e o futuro. No início, ele é um engenheiro de som que ajuda Jessica a recriar o estrondo. Ele serve como uma espécie de guia espiritual que a ajuda a achar seu caminho. Porém, Jessica volta ao estúdio e descobre que nunca teve alguém com esse nome lá. Mas ao final do filme, ela encontra um homem mais velho do lado de um riacho com o mesmo nome.
Hernan. As teorias de Bergson, que buscam compreender a realidade como o movimento e o tempo, são muito mais fluidas comparadas às teorias que veem esses fenômenos como fixos. Em sua obra Matéria e Memória, Bergson diz: o presente não é um instante matemático, é uma duração que contém em si o passado que o gerou e o futuro que ele prepara. Para ele, o presente não é um momento isolado no espaço-tempo, mas um momento de transição que carrega em si as marcas do passado e as possibilidades do futuro. Hernan representa exatamente isso. Um ser que leva em si todos os acontecimentos históricos, mas que também consegue ver o futuro como vemos na cena da nave espacial. Além disso, Hernan é utilizado pelo diretor para abordar frontalmente outro conceito de Bergson, o de que matéria é memória. Bergson diz: a matéria para nós é um conjunto de imagens. Essa afirmação de Bergson indica que nossa percepção da matéria é mediada por imagens, que para ele são produtos da memória, rompendo com a visão tradicional de que a memória é exclusiva dos seres humanos. Ele a localiza em toda a matéria viva, conferindo-lhe uma dimensão temporal e histórica. A memória, nesse sentido, seria a capacidade dos organismos de registrar e responder a experiências passadas, como uma espécie de memória primitiva. Ao encontrar Hernan perto de um riacho, Jéssica inicia uma conversa muito filosófica. Ele diz que se lembra de todas as histórias. Nunca saiu de uma cidade, pois tem muita memória acumulada. Jéssica tenta o compreender. Nessa cena, vemos a relação entre a matéria e a memória da forma mais didática possível. Hernan pega uma pedra e diz que nela escuta a voz de um homem que foi roubado e espancado. Ele fala que isso aconteceu há muito tempo, mas as vibrações foram embutidas naquela pedra. Ele então diz: as pedras, as árvores, o concreto. Eles absorvem tudo. Consequentemente, o diretor explora o comportamento do tempo através de Hernan. O estrondo de memória não significa apenas a morte, mas também experiências coletivas como a própria morte e o luto. A Pichapong nos convida a experienciar coletivamente as marcas do passado e do tempo, muito através do ritmo. Em seu livro Esculpir o Tempo, Andrei Tarkovsky diz: o tempo específico que flui através das tomadas cria o ritmo do filme, e o ritmo do filme não é determinado pela extensão de peças montadas, mas sim pela pressão do tempo que passa através delas. Tarkovsky defendia que o ritmo do filme se dava muito mais pelo tempo concebido em cada tomada do que pela montagem. Em Memória, a Pichapong dá uma certa fluidez ao filme através de longas tomadas e da constância. Quase todas as tomadas têm mais ou menos a mesma duração, poucas são curtas. Porém, a última hora do filme acontece em pouquíssimas tomadas extremamente longas. A cena do riacho é praticamente uma tomada só de 20 minutos, com interseções esporádicas ao longo da cena. Nessa cena, a Pichapong rompe com a fluidez da primeira metade do filme. Ele basicamente para o tempo, e nos faz sentir a mesma realidade e noção temporal dos personagens, uma experiência coletiva. Na cena final, Hernan dá a Jéssica uma dose de um líquido, algo que remete a um alucinógeno. Ela começa a ver as memórias de Hernan, escutando os barulhos da história que ele havia contado, sobre o homem que foi roubado, mais uma vez explorando o conceito de imagem sonora. Novamente o tempo para. Por alguns minutos vemos apenas os dois personagens sentados sem conversar, com Jéssica absorvendo tudo. Vemos pela primeira vez um close do rosto de Jéssica, como se finalmente ela tivesse achado sua identidade, sua espiritualidade. Seguidamente, Jéssica volta a escutar os estrondos, muito atentamente. Finalmente vemos a imagem que causa esse som, indicando que ali algum povo foi colonizado e extinguido e que no futuro isso ocorrerá novamente. Portanto, em Memória, a Pichapong busca discutir conceitos existenciais relacionados ao tempo, matéria e som. É um filme que tenta explicar a realidade, mas sem a prepotência de estar certo. Por mais que Jéssica seja uma protagonista relativamente ativa, ela fica pequena dentro da história do filme. Todos os personagens são pequenos. Vemos pela escolha de enquadramentos que praticamente não há closes nos rostos dos personagens. Nunca vemos o rosto de Jéssica claramente, sempre muito distante ou de lado. O objeto filmado sempre fica pequeno comparado ao resto do plano. Isso demonstra a dimensão espaço-temporal que a Pichapong busca discutir em sua obra. Somos apenas um grão de areia na história e no universo. Porém, carregamos em nós as dores e as vivências de nossos ancestrais.
nossa história está gravada nas pedras e nas memórias.